Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Mensagem de Deus para o seu coração. Graças a Deus, que maravilha saber que você está conectado com o agir de Deus. E quem ouve a nossa programação vai ser bem alimentado com a palavra da fé, com a oração. E eu quero compartilhar com você mais uma reflexão hoje. Números capítulo 13, eu quero ler parte desse capítulo. Verso 1: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Números capítulo 13, o verso 16. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi por aqui para a banda do sul, e subi a montanha. E vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E qual é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se grossa, magra, se nela há árvores ou não, e esforçai-vos e tomai fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias, das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amate. O verso 25 de Números 13. Depois voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias. Eu quero que você guarde 40 dias, é algo profético. Deus me deu essa palavra profética no sábado agora. No sábado, enquanto eu estava pregando, e Deus me deu essa palavra profética, 40 dias proféticos. E ontem eu preguei também no hotel, ontem à tarde, e lá não fui inspirado naquele momento de compartilhar esses 40 dias. Eu só falei, parece, mas não foquei muito. E depois, quando terminou ali a reunião, nosso culto ali no hotel, aí ficamos com a nossa equipe ali um bom tempo conversando, orando, inclusive juntos ali. Foi um momento de comunhão. Depois pudemos lanchar juntos também, foi bem gostoso com a nossa equipe. E daí justamente eu falei para eles, falei dos 40 dias de propósito. E orando a Deus de ontem para hoje, me inspirei a compartilhar com vocês a partir de hoje, para que você faça um propósito com Deus, algo da sua área, da sua vida espiritual, familiar, profissional. E estamos lançando aqui um período profético. Essa é a palavra que veio para mim, um período profético. Tá? Porque está escrito aqui: depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Então a gente percebe que Deus fala para Moisés: Moisés, manda 12, mas escolha 12 líderes, um de cada tribo. E assim Moisés fez. Eu não vou ler o nome dos 12, né? mas geralmente a gente fala mais do Josué e Caleb, né? Porque esses 12, eles vão para uma terra que Deus falou: eu dei para vocês, vocês só vão lá fazer uma vistoria, veja lá o que tem, faça um relatório lá, né? E assim eles obedeceram, certo? Eles foram lá e perceberam o seguinte, falaram assim: olha, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Eles trouxeram o fruto ali do que eles viram lá, né? E interessante que era o tempo das uvas ali, só um cacho de uva, está escrito aqui Números 13, 23. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, uma vara, né? Como também romãs e figos. Então trouxeram uvas, romãs, figos, e um cacho de uva era tão grande que precisava de 2 homens carregar com uma vara,
né? Imagina um cabo de vassoura, né? Uma vara, né? E para carregar de tão grande que era. Como é 40 dias proféticos, eu quero declarar a partir de hoje. Conte a partir de hoje. Se você está me ouvindo hoje, que dia que é hoje? Hoje é dia 19 de agosto. Então, se você está me ouvindo agora, aqui, agora, ao vivo, 19 de agosto, conta 40 dias, contando com hoje. Se porventura alguém ouvir essa mensagem, a gravação, mas nós estamos começando hoje. Então você conta 19 de agosto até, vai dar até que dia? Acho que 27, se eu não me engano, de setembro. 40 dias. 40 dias proféticos. 40 dias foi o período que aqueles homens ficaram observando a terra que Deus estava dando para o povo. Era para eles só contemplar, ver o que tinha lá. Só que a gente percebe que tinha 12 fazendo relatórios, observando ali. Aí o que acontece? Um deles chega ali com o relatório de que 10 pensaram. Aí que está o detalhe. A primeira parte do programa de hoje, eu já preguei uma mensagem, uma reflexão, e falei sobre mentalidade, né? Então aqui a gente vê 12 pessoas, 12 líderes, mas a gente percebe que 10 tiveram a mesma mentalidade, ou seja, só viram obstáculo, viram alguns problemas, mas não perceberam as grandes bênçãos que tinha lá. E apenas 2, que ficou aqui o Josué e Caleb, né? O Caleb, inclusive, foi o porta-voz ali. Caleb fala assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, porque o povo ficou um alvoroço, porque os 10 que tinham mentalidade, né, de medo, mentalidade que não estava alinhado com a mentalidade de Deus, só viram gigantes, só viram aquilo que poderia ser um problema. Mas eu te pergunto, meu querido e minha querida, onde quer que você for, vai ter coisa boa, mas também vai ter coisa ruim. Aí é uma questão de saber viver. Porque tem gente que pensa assim, ai pastor, ora por mim, eu quero trabalhar numa empresa boa, ganhar bem, e se for possível que todo mundo sirva a Deus. Amado, isso não tem. Se tiver, lá vai ter problema também, né? Porque a pessoa pensa que, né, ela vai entrar num lugar que lá vai ter só coisa boa. Vai ter coisa boa, mas aí é uma questão de mentalidade, de fé e de coragem, de entender a vida. De entender a vida. O próprio Jesus nos alertou. Ele diz, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Então ele sempre pregou o bom ânimo, anima-te, fortaleça. Por quê? Porque Deus sabe que aqui no planeta Terra vai ter muita coisa boa, mas também vai ter os desafios. Entende? Então você veja bem, 10 tiveram uma mentalidade pessimista, uma mentalidade negativa, e você vê 10 é a maioria. 10 é a maioria. E apenas 2, Josué e Caleb. O Caleb falou, gente, vamos subir animados. Olha só, olha a diferença. Subamos animosamente e possuamos-la. Vamos possuir em herança, é nossa isso aqui. Porque certamente prevaleceremos contra ela. Prevaleceremos significa ser capaz, ter poder, ter a capacidade de prevalecer, de ser bem-sucedido. Então é isso. Pare de ser pessimista. Eu estou batendo nessa tecla porque é um pensamento meu particular que eu vou falar aqui. Todas as pessoas, todo ser humano na face da Terra, todos enfrentam problemas, todos. Ninguém está isento de não ter um problema, certo? Independente de como surgiu esse problema. Se foi por falha humana, se foi uma circunstância, se é um propósito de Deus, enfim, a gente não sabe. O inimigo, etc e tal. Agora, tem uma grande diferença você encarar um problema com Deus e sem Deus, né? É uma grande diferença. Agora, penso eu, aí é o meu pensamento, penso eu que é duro, viu? Você vê pessoas que se dizem cristãs, que dizem que acreditam em Jesus, que tem Deus e tudo mais, mas muito pessimista, não dá para entender. De duas uma, ou é uma pessoa que ainda não conhece um pouquinho da palavra, então a gente sabe que às vezes ela vai crescer ainda e vai começar a melhorar. Mas o problema é aquelas pessoas que têm carreira, né? O famoso, faz 40 anos que eu sirvo a Deus. Amém, glória a Deus por isso, né? Só que às vezes esses 40 anos a pessoa não cresceu espiritualmente. Ela vive num chororô, né?
Ela não desenvolve a sua vida espiritual. Ela acostumou ser chamada de cristão, de crente, de evangélico, esse tipo aí, esses nomes aí. Então, você veja bem, então ela não cresceu na palavra, né? Há pessoas muito instáveis. Ela chega num lugar, ai que gostoso aqui, eu estou me sentindo bem. Dali um ano ela já não está mais, porque ela já não se sente bem. Então pessoas que não têm parada, não param em lugar nenhum, né? Às vezes é emprego, às vezes é tanta... Claro que mudanças faz parte, mas tem gente que não é que ela não tem parada. Ela está trabalhando num lugar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 90 dias, 120 dias. De repente surge um problema. Ah, não, isso aqui não é para mim, eu estou fora. E não era para ela ter saído. Ela não aguentou ali aquele processo de mudança de ambiente, não é? Imagina você trabalhar numa empresa 10 anos. Você já acostumou ali. Aí quando você vai para uma outra que você nunca foi, e às vezes você foi até para uma empresa maior, talvez melhor, talvez ganhando até mais. Só que lá você é novato. Aí já tem os que já estavam lá, né? Já estavam, né? Aí é claro que você vai ser o novato ali, por mais que seja um cargo bom, seja lá o que for, mas logo vai ter um probleminha ali para você resolver. Aí você vai desistir, eu acho que eu vou sair dessa e vou voltar para a anterior. Não, às vezes não é para você voltar, é para você continuar prosseguindo. Então, faça esses 40 dias de hoje. O que você vai fazer nesses 40 dias? Leia a palavra de Deus, ore, né? Ore. Se você sabe o que é jejum, escolha um dia da semana. Quem sabe você vai deixar de tomar o seu café da manhã, alguma coisa assim, até meio-dia. Né? Se você entende o que é o jejum, não vou ficar explicando isso agora, mas que você possa, né, consagrar a Deus a sua vida, você vai ter força. Jesus, certa ocasião, disse assim, olha, tem certas castas de demônio que só saem com jejum e oração. Né? Então, pode ser isso também que está precisando, né, para algumas pessoas. Então, veja bem, é isso aqui. Eram 12 pessoas, 10 deram um relatório negativo, mas os 2 deram um relatório positivo. Então, Caleb viu os mesmos gigantes e cidades muradas que os outros também 10 espiões viram. Só que 10 trouxeram um relatório ruim, um relatório de descrença. Mas as palavras de Caleb declararam o quê? Uma convicção, eles confessaram, foram uma confissão ali perante todo o povo de Israel. Certamente prevaleceremos contra ela. Ele inspecionou a terra, e preste atenção no que eu vou falar, meus amados. Um lembrete aqui de que a fé não é cega. Guarda essa frase, a fé não é cega. A fé não nega a realidade da dificuldade, ela declara o poder de Deus diante de um problema. Entendeu? Vou repetir. A fé não nega a realidade da dificuldade. Ela declara o poder de Deus diante de um problema, de uma situação. Então pega essa palavra revelada e vamos navegar 40 dias. 40 dias. Deus fará maravilhas. 40 dias proféticos a partir de hoje, 19 de agosto. Querido Deus e Pai, que o Senhor nos ilumine nesses 40 dias proféticos, Senhor. Eu sei que coisas tremendas hão de acontecer e até alguns gigantes que alguém terá que enfrentar, o Senhor vai dar a força, o Senhor vai dar força, graça, sabedoria e livramento e proteção, ó Pai. E nós declaramos que esta palavra possa edificar a fé de quem ouviu e entendeu esses 40 dias proféticos. Abençoa, Senhor, o ouvinte, a sua família e cada pedido que chegou, eu creio que eles já estão sendo abençoados a partir de hoje. E todos nós não sejamos apenas abençoados, mas que cada um de nós, cada ouvinte, seja um instrumento de bênçãos nas tuas mãos para abençoar vidas, para abençoar pessoas, para abençoar famílias. Assim nós oramos, Pai, e já entramos nesse mover profético e confiantes na vitória, nessa jornada da fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com.
Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, Quem Impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação, torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.